Olá pessoal, eu sou Ana Kátia, professora de Geografia, e hoje iniciamos as aulas de Geografia Física. Ora, em relação à Geografia Física, a nível de Enem, é importante analisarmos a formação do relevo. Para que o relevo seja formado, é necessário a análise dos agentes internos, que são aqueles considerados endógenos, de dentro para fora, que criam o relevo, e os agentes externos ou exógenos, aqueles que modificam o relevo. A interação entre os agentes endógenos e exógenos é o que a gente realmente visualiza. Ora, os agentes, então, exógenos ou externos, são aqueles agentes que modificam o relevo principalmente pela condição climática. Imagina o seguinte, eu tenho um relevo que ele é pontiagudo. Essa área é uma área de chuva constante. Como chove muito nessa área, há um alto índice pluviométrico, essa chuva ela vai fazendo com que essas beiradinhas daqui quebrem. E esse relevo vai se tornando um relevo arredondado. Ora, a atuação de agentes externos gera o desgaste do relevo e muitas vezes faz com que o relevo se torne arredondado. Percebemos claramente no Brasil essa característica. O Brasil possui um relevo muito composto por área de escudo cristalino maciço antigo arredondado, de tanta atuação de chuva, vento, temperatura, o sol. A temperatura, ela gera dilatação e contração das partes do relevo. Consequentemente, eles podem quebrar. E à medida que quebra, solta, a tendência a deslocar. Então, é possível analisarmos os agentes externos pela própria condição climática. Em áreas que temos uma condição climática de chuva e temperatura elevada, percebemos uma grande atuação desses dois agentes. Algumas áreas percebemos que a temperatura baixa demais gera o gelo. E esse gelo, por exemplo, forçando essas pontinhas também pode gerar a sua quebra. Consequentemente, eu tive aí uma modificação da rocha pela atuação do gelo. Quando a gente fala de atuação de agentes externos ou exógenos, a gente vai ver mais à frente que não necessariamente eu preciso falar sol, vento, chuva, rio, gelo. Eu posso substituir esses nomes pelo processo erosivo, ou seja, o processo que gera esse deslocamento do sedimento do pedaço da rocha. E eu posso utilizar, por exemplo, erosão solar, erosão eólica para o vento, erosão pluvial para a chuva, erosão fluvial para o rio, erosão glacial para o gelo. Consequentemente, é possível você modificar em nomes essa estrutura. Além disso, esses agentes exógenos ou externos, à medida que eles geram modificação na rocha, essa modificação da rocha, ela tem um nome, que é intemperismo. O intemperismo, então, é a modificação, é a degradação da rocha, que a gente também vai comentar mais à frente, que pode ser tanto químico, como físico, como biológico. Ora, então, os agentes exógenos ou externos são os agentes que modificam o relevo. Essa modificação do relevo, ela pode ser analisada pela condição climática, que faz com que a rocha sofra uma modificação, que é denominado intemperismo. O intemperismo, portanto, é essa degradação da rocha. E essa degradação da rocha pode torná-la mais suscetível ao processo erosivo. Ora, então se, por exemplo, essa rocha, com a atuação da chuva constante, gerou a quebra desse pedacinho que deslocou, esse pedacinho sofreu intemperismo e, ao se deslocar, está ocorrendo o processo erosivo. Erosão não representa necessariamente deslocamento. O termo erosão, ele é mais amplo. Erosão significa o intemperismo, o deslocamento e a deposição. No entanto, a nível de vestibular, acabou virando sinônimo falarmos erosão como simplesmente o transporte de sedimentos. No entanto, na teoria, desde a saída, deslocamento e chegada, eu analiso o processo erosivo. Ora, esse processo erosivo, ele acaba sendo maior quanto maior a rocha sofre interferência. Quanto
Quanto mais a rocha sofre interferência, quanto mais ocorre o intemperismo. E isso está muito associado à condição climática. Ora, no entanto, esse relevo, para chegar a essa característica, ele passou por uma formação interna, pelo movimento de placas tectônicas, pela atuação do vulcanismo, pela atuação de maremoto e terremoto, abalos sísmicos. Pode ser um dobramento moderno, que significa uma área que está sendo desenvolvida em borda de placas tectônicas. Esses agentes são chamados agentes endógenos ou internos. Os agentes endógenos ou internos são os agentes relacionados à criação do relevo. E essa criação do relevo muito se dá pela nossa grande análise dos movimentos das placas tectônicas. Voltarei a analisar os agentes exógenos, mas para ficar mais organizado, vamos entender os agentes endógenos ou internos. Os agentes endógenos ou internos representam, portanto, a criação do relevo. E essa criação se dá quando o material magmático, ele chega à superfície e acaba gerando para a gente um relevo, uma forma de relevo. Ora, esses agentes endógenos ou internos, que representam a tectônica de placas, eles acabam sendo movimentos de orogênese e epirogênese. Mas para a gente chegar a isso, vamos começar a analisar essa estrutura de formação da Terra desde a sua origem. Ora, na teoria, a gente explica a formação da Terra pela política da teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang representa a análise de que havia uma bola incandescente que explodiu. Ao explodir, olha, caem, soltam os pedaços. Esses pedaços, em contato com a atmosfera, solidificam, ficam durinhos. E a parte mais rebaixada continua em constante ebulição. Essa parte mais rebaixada, embaixo dessas plaquinhas que ficaram durinhas, é chamado material magmático, é o magma. Imagina que você está fazendo brigadeiro. Você está lá fazendo brigadeiro, fogo ligado, misturou o leite moça, misturou o Nescau, o chocolate, enfim, você está lá fazendo brigadeiro. Ora, ele já está ficando durinho, já está quase pronto. À medida que ele está quase pronto, ele fica pastoso. Esse material pastoso, em constante ebulição, você colocou uma plaquinha de ferro em cima. Essa plaquinha de ferro, ela vai mexer. À medida que vai borbulhando devagar esse material magmático, esse brigadeiro pastoso, essa plaquinha vai mexendo. Essa plaquinha representa uma placa tectônica, e que em cima dela estamos nós, o oceano, e aí vai. Ora, à medida que essa placa tectônica se move, significa que está tendo modificações na posição dos continentes. Ora, houve então uma explosão, os pedaços caem, a parte de cima solidifica, a parte rebaixada continua em ebulição. Qualquer abertura na crosta terrestre, qualquer abertura nessa parte superficial, o magma pode sair e gerar um relevo. As áreas em que essas placas se encontram ou se separam, as bordas delas, em constante movimento, acabam contribuindo para os tremores de terra, que nós já vamos comentar. Ora, essa formação, ela é dividida em eras geológicas. As eras geológicas, elas caem tanto em geografia como em biologia. Mas nunca apareceu uma questão que você precisasse decorar a evolução, seja da geografia ou biológica, pelas eras geológicas. O que você tem que analisar, o que você tem que saber, é olhar para cá e interpretar o funcionamento da história da Terra. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho o período mais antigo. Você tem que lembrar que é mais antigo embaixo e à medida que vai subindo vai se tornando mais recente. Então olha só, se eu estiver comparando as algas e o ser humano, a gente, o que surgiu primeiro? As algas. Se as algas surgiram primeiro, elas vão estar organizadas mais embaixo e o homem mais em cima. Ora, o homem representa a era cenozoica, representa um processo de formação mais recente, então mais em cima. Outro exemplo para você analisar. Quando eu falo dobramento moderno, eu estou falando da formação de um relevo como a Cordilheira dos Andes, o Himalaia, que está ocorrendo.
Quando eu falo escudo cristalino ou maciço antigo, eu estou falando de um material rochoso que forma um relevo, em geral, muito arredondado, devido à situação dos agentes exógenos ou externos. Ora, quando eu falo dobramento moderno, eu sei que a formação está aqui em cima. É uma área que está sendo formada. Quando eu falo escudo cristalino, eu já estou falando de um processo mais antigo. Então, é essa visão que você tem que ter. A análise das eras geológicas representa o tempo mais antigo embaixo e vai evoluindo e vai subindo, tornando-se aqui a representação mais recente. Ora, quando eu falo dessa formação da Terra, em que a gente analisou que você tem a parte mais durinha, a parte em que a gente consegue perceber a parte em que nós estamos, em que tem o oceano, a parte em que a crosta terrestre, está aqui, é a parte em que, ao ser rachada, pode sair o magma, material do manto e do núcleo. Ora, temos então o núcleo, o manto, a crosta terrestre e a atmosfera. Essas são as camadas da Terra. Analisando essas camadas da Terra, a gente sabe que o material que está aqui é um material extremamente quente, em constante movimento, ebulição, que consequentemente mexe com a crosta terrestre. E como é formada a crosta terrestre? A crosta terrestre é formada dessas plaquinhas. Essas plaquinhas representam o que a gente chama de placas tectônicas, que há muito tempo, quando você teve a explosão, elas eram próximas e por isso a gente chamava tudo isso de Pangeia, e à medida que elas estão em cima do magma e consequentemente se locomovendo, elas vão, por exemplo, atingindo outros formatos e gerando a Laurásia e a Gondwana, até ter a formação atual. Ora, essa formação das nossas áreas continentais é fixa? Não, ela está em constante modificação. Olha, eles consideram que olha isso daqui, a nossa América, junto com o continente africano, se encaixavam e foram separando. Então, esse movimento continua ocorrendo. A África e a América, elas vão se separando. À medida que elas vão se separando, aqui dentro do oceano está tendo uma abertura. Essa abertura faz o magma, permite que o magma saia. Quando o magma sai, ele endurece, solidifica dentro do oceano. E a gente vai ver que ele gera um tipo de cordilheira dentro do oceano, que é chamada dorsal submarina. E que, se avançar, ultrapassar o nível do oceano, forma ilha vulcânica. Ora, então, tínhamos as placas muito próximas, Pangeia. Vai se separando devido ao material magmático em que elas se movem em cima desse material, Laurásia e Gondwana, até chegar à nossa configuração atual, configuração essa que não é fixa. Ora, para explicar isso, temos duas teorias: a teoria da deriva continental e a teoria das placas tectônicas. A teoria da deriva, elas se completam. A teoria da deriva continental, ela diz o seguinte: olha, as placas tectônicas estão à deriva do magma. As placas tectônicas estão em cima do magma. Como o magma está em constante ebulição, faz com que as placas tectônicas se movam. E ainda diz que existia um supercontinente chamado Pangeia, e esse supercontinente hoje representa a nossa configuração atual, que não é fixa, continua sofrendo modificações. Então, essa teoria da deriva continental, ela analisa essa formação da Pangeia até os continentes atuais, explicando que a crosta terrestre é formada por placas tectônicas que estão em cima do material magmático. E aí, a teoria das placas tectônicas, ela vem dizer o seguinte: ela vem dizer que a teoria da deriva continental está certa. E ela tenta comprovar isso explicando os tipos de movimento. As placas tectônicas se movem. De que forma? Quais são os movimentos? Já vamos comentar. Mas, principalmente, a gente define orogênese por convergência, por divergência e epirogênese. Ora, então temos duas teorias que buscam analisar a configuração atual continental. Essas teorias explicam que
A crosta terrestre é formada por placas tectônicas que já foram muito próximas e se separaram devido à presença do material magmático. E essas placas tectônicas se movem através, por exemplo, da orogênese e da epirogênese. E que estamos em cima, à deriva do magma. E por isso, constantemente, sofrendo modificações na estrutura das áreas continentais. Ora, por enquanto, olhando para esse mapa, olha o que você está percebendo. Aqui tem uma setinha para cá. Aqui tem uma setinha para lá. Essa placa está vindo para cá. Aqui é a beirada da placa. Essa placa vai até aqui. Essa placa começa aqui. Ora, essa placa está indo para lá, essa placa está vindo para cá. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Abertura. Por essa abertura, o material que está lá querendo sair, sai. Esse material, ao sair, ele vai gerar aqui, ó, ele vai se solidificar e dentro do oceano iremos perceber a formação de dorsais submarinas. Olha essa daqui, ó. Quando você analisa aqui, a placa de Nazca, ela tá, ó, setinha, para lá. E a placa sul-americana, para cá. Então, olha, elas estão se encontrando. Elas estão se encontrando, então tem duas placas se encontrando, não dá. À medida que elas estão se encontrando, uma vai tender a dobrar e formar a Cordilheira dos Andes e outra tende a quebrar e descer. Quando ela quebra e desce, ela se mistura com magma, virando magma. Ora, então essas duas placas tectônicas estão se encontrando. Uma dobra e forma a Cordilheira dos Andes, a outra desce. A gente vai ver que o nome disso é subducção. E à medida que a outra desce, ela vai formando material magmático. A placa que dobra é a placa considerada mais maleável. A placa considerada mais maleável é a continental. A placa mais rígida, mais pesada, é a placa oceânica. A placa oceânica, ela quebra. Olha só, eu tenho aqui uma placa continental, que é mais dura, e uma placa oceânica, que é mais maleável. Ao contrário, eu tenho aqui uma placa oceânica, o oceano é mais pesado, que é mais dura, e uma placa continental, que é uma placa mais maleável. Olha, as duas estão se encontrando. À medida que as duas estão se encontrando, se eu forçar isso daqui, eu dobro. Mais maleável, eu dobro. Se eu forçar isso daqui, que tem o oceano, eu não dobro, olha, eu quebro. Então, a placa tectônica do oceano, ela quebra e desce, subducção. A placa continental, ela dobra. Esse processo gera cordilheira ou dobramento moderno. E à medida que essa placa dobra, percebe que ela não sobe direitinho, vai gerando aberturas. Por essas aberturas, o magma pode sair. E eu vou ter um vulcanismo junto com um dobramento moderno. Por isso coincide demasiadamente a borda de placa tectônica com os dobramentos modernos e o processo de vulcanismo. Bom, até o próximo bloco.